paz do Senhor, príncipes e princesas. No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente com a minha mãe. A paz do Senhor, meus amados, minhas queridas. Estamos felizes. Hoje nós vamos começar um livro novo, o livro de Atos dos Apóstolos, né? É uma leitura maravilhosa. Creio que todos os dias nós vamos ter uma alimentação bem gostosa, que esse livro é um dos livros mais apaixonantes da Bíblia. O seu autor é Lucas. O tema: a propagação triunfal do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. A data que ele foi escrito, cerca de 63 depois de Cristo. O livro de Atos é, de igual modo, o Evangelho segundo Lucas. É endereçado a um homem chamado Teófilo. Embora nenhum dos dois livros identifique nominalmente o autor, o testemunho unânime do cristianismo primitivo e a evidência interna confirmatória dos dois livros denotam que ambos foram escritos por Lucas, o médico amado. O Espírito Santo inspirou Lucas a escrever a Teófilo a fim de suprir na igreja a necessidade de um relato completo dos primórdios do cristianismo. Primeiro, o primeiro tratado foi seu evangelho a respeito da vida de Jesus. O segundo foi seu relato a Atos sobre o derramamento do Espírito em Jerusalém e sobre o crescimento da igreja primitiva. Torna-se claro que Lucas era um escritor habilidoso, um historiador consciente e um teólogo inspirado. Atos abrange de modo seletivo os primeiros 30 anos da história da igreja. Como historiador eclesiástico, Lucas descreve em Atos a propagação do Evangelho, partindo de Jerusalém até Roma. Ele menciona nada menos que 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, 95 diferentes pessoas e uma variedade de membros e funcionários do governo com seus títulos precisos. A arqueologia continua a confirmar a admirável exatidão de Lucas em todos os seus pormenores. Como teólogo, Lucas descreve com habilidade a relevância de várias experiências e eventos dos primeiros anos na igreja. Na sua fase inicial, a escritura do Novo Testamento consistia em 2 coletâneas, os 4 evangelhos, depois as epístolas de Paulo, esses dois, os 4 evangelhos e as epístolas de Paulo. O propósito desse livro. Lucas tem pelo menos 2 propósitos ao narrar o começo da igreja. Primeiro, demonstra que o evangelho avançou triunfalmente das fronteiras estreitas do judaísmo para o mundo gentil, apesar da oposição e perseguição. E segundo, revela a missão do Espírito Santo na vida e no papel da igreja e enfatiza o batismo no Espírito Santo como a provisão de Deus para capacitar a igreja a proclamar o Evangelho e a dar continuidade ao ministério de Jesus. Lucas registra 3 vezes expressamente o fato de o batismo no Espírito Santo ser acompanhado de enunciação em outras línguas. O contexto dessas passagens mostra que isso era normal no princípio da igreja e que é o padrão permanente de Deus para ela. Aqui é só algumas informações, irmãos, como eu sempre gosto de ler no início, né? Então, assim, se você se interessar para saber a biografia desse livro de Atos, eu vou colocar no link abaixo desse vídeo. É só você clicar na descrição do vídeo, né? Você vai lá no YouTube. A biografia não, e mais tem informações. A descrição. Então, nessa descrição, você vai ver um linkzinho. Aí você clica lá e você vai entrar na nossa página no Facebook. Ou então você pode ir direto na página do Facebook, Cantinho Cristão da Família,
e lá vai ter uma explicação bem ampla sobre o livro de Atos, tá bom? Então, vamos dar início, né? Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Atos. Capítulo 1. Introdução. A ascensão de Jesus. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu viste ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitaram em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco
todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado de Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração e de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. A descida do Espírito Santo, capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E correndo com aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvidos cada um... Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que isto quer dizer? E outros, zombando, diziam: Estes estão cheios de mosto. O discurso de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus.
entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. As primeiras conversões. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas próprias propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus, graças a Deus, por essa leitura maravilhosa e rica de hoje, Deus abençoe cada um que nos acompanha. Vamos agora orar e agradecer ao nosso Pai por tudo que Ele tem feito, por ainda tudo que Ele vai fazer. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Paizinho,
por mais esse dia que o Senhor tem nos dado, por toda a proteção diária. Continua, Senhor, nos guardando e nos livrando de todo mal, Senhor. Nos esconde debaixo das tuas asas, somos pequeninos teu e necessitamos, meu Deus, de ti, da tua ajuda e da tua proteção e da tua companhia. Fica conosco, Paizinho, pois tudo nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, a paz do Senhor e até amanhã.